Estamos no ar, Planeta Terra. E para a felicidade nossa, nossa entrevistada traz um tema atual e acreditamos que de interesse tanto dos colaboradores como das empresas. Sim, porque vai estar falando sobre uma legislação trabalhista que agora parece que vai sair do papel para que caia na prática, não é mesmo? E isto vai diminuir os riscos psicossociais. Mas essa autora, ela é eterna. Por isso, sempre que possível, a nossa produção a homenageia. Eu estou falando de Cora Coralina. E o texto escolhido para hoje é esse. Assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, diz Cora Coralina. Aceitar suas limitações e se fazer pedra de segurança dos valores que, infelizmente, vão desmoronando. Cora nasceu em tempos rudes, aceitou contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas lhe serviu aprender a viver. Salve, Cora Coralina! E agora nós vamos para os nossos informes, né? Tem uma idade em que se chega que surge dúvidas, como esse vídeo nos mostra. Eu tava pensando aqui, eu tô numa idade, né, que eu não me sinto nem velho nem novo. É como se eu fosse um seminovo, sabe? Pré-idoso, né? Um semi-idoso. Tem hora que eu quero, tem hora que eu deixo de querer, que a energia tá lá em cima, tem hora que falta energia, dá um blackout, pá. É tipo aquela, eu tô velho demais pra ser novo e novo demais pra ser velho. Todo dia um combo. Eu acordo e fico pensando, tenho ali as vontades de adolescente, né? Aventura de jovem. Só que aí eu tenho o quê? As dívidas de adulto, as dores de idoso e por fim tem a preocupação e o desespero de não conseguir lidar com nenhuma dessas sensações. Tem dia que a gente acorda com o quê? Com o espírito de Dora Aventureira, né? Você fala, não, hoje eu vou desbravar o mundo. Aí você senta, toma um café, lê uma notícia ruim e para e fala, não, melhor eu ficar fazendo cosplay dublê de dono de sítio mesmo, ficar aqui caseiro mesmo. Tem dia que você fala, ó, tô igual vinho, quanto mais velho, melhor. Conheça alguns momentos da sede nova da Academia Bauruense de Letras, no lançamento do livro da nossa querida Olinda, presidente da entidade, que agora a sede está no edifício comercial. Academia de Letras Bauruense é chão firme a pisar. A língua portuguesa, sede é seu lar. A literatura nacional vamos zelar. Crescimento e beleza a cada leitura. Um abrigo de histórias e cultura. Seu nome Valentim Santana. Agora é sede de conhecimento, espaço de conforto e estabilidade. É refúgio cultural, onde vamos nos encontrar. Um abrigo de obras e acervos, um porto seguro pra cultivar e compartilhar saberes, crescimento espiritual e intelectual que nos eleva. Valentim Santana, sede pra compartilhar crescimento e beleza a cada leitura. Um abrigo de histórias e cultura. Academia de Letras Bauruense é chão firme a pisar. Um abrigo de obras e acervos, um porto seguro pra cultivar.
Valentim Santana, sede pra compartilhar, um abrigo de obras e acervos, um lugar pra partir e pra voltar. Pare de se expor e fique na sua. Curta mais sua privacidade e também de sua família. Acorde para a realidade antes que seja mais uma vítima das redes sociais. Eu me questiono, que vantagem você acha que terá em mostrar detalhes da sua vida para outros? E por algum acaso, você já sentiu alguma satisfação real em expor a sua vida? Mostrar a sua rotina de trabalho, o que gosta de fazer, o seu almoço ou janta, isso já te fez feliz? Expor esses detalhes já te trouxe algo de bom? Ou só alimentou o seu ego por um tempo, para que depois, novamente, você sentisse vontade de mostrar para as pessoas coisas que certamente não deveria? A realidade é que, nesses últimos anos, as pessoas se esqueceram completamente do significado da palavra privacidade. Elas mostram detalhes e informações sobre si mesmas e às vezes mostram até para desconhecidos e não compreendem depois por que tudo deu errado. Bom, será que é porque quanto mais souberem sobre ti, menos interesse as pessoas terão em sua imagem e mais chances de fracasso você terá? Será que você ainda não entendeu que quanto menos souberem, menos chances de estragarem? Porque a questão é, você até pode achar que é invulnerável, que postar uma fotinho nas redes sociais não faz mal algum. Porém, é nesses detalhes sutis que você de pouco em pouco entrega suas ideias ou oportunidades para os outros, desperdiçando mais e mais chances, enquanto acumula mais e mais problemas. Sem contar que esse uso excessivo de celulares ou computadores só te distrai de uma maneira absurda, te entregando pouco conteúdo decente e um excesso de informações inúteis. A realidade é que você poderia muito bem selecionar o conteúdo que assiste na internet, só assistindo canais ou vendo páginas que realmente te interessam. Mas até isso você tem preguiça de fazer, não é mesmo? Você deixa o algoritmo mostrar o que ele quer te mostrar. E depois se pergunta por que anda tão distraído, ou querendo comprar ou fazer coisas que normalmente não faria e nem compraria. Os estímulos, a influência, a manipulação que você sofre é gigantesca. E por isso seus pensamentos falham, enquanto deixa suas vontades e ilusões falarem mais alto. Enfim, não é também para excluir as redes sociais, quebrar o seu celular e não mostrar mais nada de ti. Não exagere desse jeito. Mas será que você pode sair um pouco do modo automático e finalmente pensar, usar o seu raciocínio, depois de tanto tempo sem prestar atenção nas habilidades que possui, por exemplo? Sério, quanto tempo faz que você não pensa durante uns 20, 30 minutos, se concentrando totalmente no seu raciocínio e pensando de forma clara diante das suas reflexões e ideias? Quanto tempo faz que não tem esse tempo todo para você, livre de distrações ou excessos? Percebe por que a sua vida está totalmente fora de controle? Entende por que as coisas dão errado e você nem sabe dizer o porquê não deu certo? Você deixa os detalhes importantes do seu progresso passarem despercebidos, enquanto mostra para os outros os momentos mais inúteis da sua vida. Logo, quando é que você terá maturidade suficiente para finalmente levar as suas tarefas e prioridades a sério e quebrar de vez essa vontade de mostrar aos outros o que você faz, sem contar as opiniões? Para que opinar sobre polêmicas? Para que fazer comentários desnecessários em discussões tolas? Que vontade é essa de participar de conversas a ponto de se enfiar nas conversas mais idiotas possíveis? Se você quer tanto companhia, procure primeiro a sua, já que quando você aprende a se entreter consigo mesmo e ser feliz completamente sozinho, você já domina boa parte da vida. Acredite, é nessa simplicidade que você se esquiva de muita coisa ruim e passa a dominar muita coisa boa.
Sendo assim, entende agora o porquê é tão importante para o seu progresso quebrar essa mentalidade de se expor e passar a ficar mais na sua, sem palpitar, menos opiniões, poucos comentários, observar mais e trabalhar com foco, desviando de qualquer distração negativa. Se você segue esse rumo, se você segue esse estilo de vida, em pouco tempo já será mais saudável, sábio e rico do que 70 a 80% do mundo, que infelizmente cada vez mais aumenta a multidão de pessoas que adoecem com essa modernidade e seus estímulos doentios. Enfim, antigamente falavam do fim do mundo, e creio eu que não será uma catástrofe ou o fim de recursos. Creio eu que o nosso fim será o esquecimento total do que é ser humano, porque é isso que a maioria anda esquecendo. Agem mais como animais irracionais do que como seres humanos, até mesmo no tratamento e respeito em relação a si mesmos. Nem se respeitam mais de tanto que se destroem com péssimos hábitos. E o pior, nem percebem que estão se destruindo. Eles estão em uma completa ilusão. É esse o tipo de vida que quer realmente ter? Nadar na ilusão enquanto se esquece cada vez mais da sua realidade? Se enfiar em tantas distrações e entrar no modo automático a ponto de se esquecer de quem realmente é ou do que poderia ser, do que a sua essência representa para ti? Não é possível que é esse o futuro que deseja. Por isso eu digo, passe a usar o seu celular como uma ferramenta, não um meio para te adoecer. Do mesmo modo que precisa dar um passo para trás e enxergar as armadilhas dessa modernidade, ficando mais na sua e deixando de conviver com toda essa podridão. E é aí que é tão necessário pensar bem no que deve falar e pensar ainda mais no que deve fazer. Como eu disse, saia desses videozinhos curtos, saia dessas conversas inúteis, fuja dos exageros e comece a refletir profundamente sobre si mesmo, dando total atenção ao que a sua essência quer falar para você. O que precisa, o que é necessário para um futuro real, quais habilidades deve desenvolver, quais falhas precisa corrigir. São essas perguntas que deve responder de pouco em pouco para finalmente ter uma vida digna. Bom, você precisa começar a pensar sobre tudo isso antes que adoeça, antes que chegue um ponto onde a sua consciência não consiga pensar direito, por total desgaste ou vício. Sério, não chegue nesse ponto, não destrua a si mesmo a ponto de parar de pensar por si próprio, já que perder essa independência, perder o seu potencial é uma das coisas mais tristes que um indivíduo pode fazer para si. Você simplesmente desapegar do que realmente é, largar para trás o seu potencial, isso é desistir do progresso, do autorrespeito, das virtudes que carrega. Jamais faça isso. E faça questão de se apegar ao seu lado humano, ao seu lado racional, e que preza pela ordem de si, porque não há força maior do que entender o que deve fazer e o que deve ser, independente do quão caótico está ao seu redor. A união faz a força. Fomos criados para vivermos em grupo. A natureza nos dá o exemplo no filme de curta-metragem premiado em um dos prêmios do Oscar.
Curta a real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta, planeta Terra. Pois é, parece que você conhece a entrevistada de hoje. Por quê? Porque ela é muito versátil. Ela não atua em apenas uma área. Por exemplo, na área clínica, ela tem várias especialidades. Uma delas, ela já participou de um programa aqui conosco. E hoje, em particular, ela vai falar sobre a avaliação de riscos psicossociais que ocorrem em empresas. Nós vamos saber, inclusive, consequências, de mudanças na lei do trabalho em relação a isso, né? Ela que também é especialista em avaliação psicossocial. Eu estou falando de Karina Marcucci, de Barra Bonita para o planeta Terra. Oh, que beleza! Karina, seja bem-vinda. Prazer imenso tê-la novamente aqui conosco no nosso programa e tratando de um assunto tão recente e tão importante. Não vou falar muito, porque senão daqui a pouco eu falo o que eu vou perguntar para você. E eu já quero aproveitar o tempo, já que ele realmente escoa rapidamente. Seja bem-vinda e eu queria saber o que dizer das mudanças desta NRI no Ministério do Trabalho, que passa a ser obrigatório. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, eu espero contribuir. Diante dessa normativa, né, dessa nova atualização da NR1, que é uma lei que norteia o trabalho, né? Nós tivemos adentrando agora, a partir de agosto de 2024, essa atualização que pede que as empresas passem a fazer uma avaliação de riscos psicossociais. O que é isso, né? Avaliar os riscos que podem levar os colaboradores a um adoecimento mental. A gente vem vendo um risco exposto o tempo todo dentro das empresas e isso acaba trazendo muito mais casos relativos à ansiedade, à depressão, processos de afastamento por incapacidade, burnout e tantos outros contextos que fazem com que a gente fique atento, né? E a NR1 veio para normatizar isso. Então, a partir de agora, as empresas precisam cuidar desse contexto dentro do trabalho. E de que forma isso precisa ser cuidado, né? Então, é preciso fazer um levantamento dos riscos, uma avaliação do perigo, né, eminente dentro da empresa, quem está mais em risco, quem está menos. Antes, essa lei já existia e ela já previa que se visse riscos físicos, biológicos, acidentes de trabalho, ergonômicos, mas agora ela está voltada mais para a saúde mental. Então, as empresas precisam levantar esses riscos, precisam cuidar efetivamente desses riscos através de políticas específicas, precisam dar condições aos seus funcionários, né, que possam tratar esse movimento dentro do contexto empresa.
E também mapear esses riscos a longo prazo. Então, não é uma estratégia feita hoje e amanhã acaba. É uma estratégia que tem continuidade e vai ser documentada por essa empresa dentro do programa de gerenciamento de riscos que é entregue a longo prazo para o governo, né? Então, esses dados, eles vão ser acompanhados junto com as medidas que vão ser aplicadas a partir de então para mitigar esses riscos. As empresas como elas são classificadas? Pequenas, médias, grandes, só um tipo, todos os tipos? Como é que essa normativa ela atinge? Olha, na realidade, todas as empresas precisam passar por esse movimento, pequenas, médias e grandes. É claro que existem empresas grandes que já têm um centro de segurança e saúde do trabalho instituído. Então, essas empresas, elas vão fazer uma pequena adaptação. Agora, outras empresas que não têm nenhum tipo de cuidado com a saúde mental precisam de uma implementação com mais cuidado e mais voltada para a cultura e tamanho da empresa, né? Então, todas as atividades voltadas para esse segmento, elas são muito personalizadas. O que cabe para um, não necessariamente cabe para outro segmento. É por isso que a gente precisa de especialistas voltados para esse segmento, tá? Esta medida, ela beneficia tanto empresa quanto empregado? Sim, ela vem no intuito de somar. Por quê? Para a empresa, ela diminui o absenteísmo, ela diminui o presenteísmo, ela diminui aquele ciclo repetitivo de contextos interpessoais que muitas vezes fazem com que você não consiga reter bons profissionais, né? Ela traz uma percepção de que aquela empresa é boa para trabalhar e a longo prazo até pode ganhar uma certificação em saúde mental, né? Então, uma empresa que tem um bom clima organizacional. E para o trabalhador, para o colaborador, por que ela é boa? Porque verdadeiramente ela vai trazer um clima bom de trabalho e vai se preocupar com um contexto de entregar para ele um ambiente muito mais saudável. E além do que, você pode, através dessa avaliação, também identificar riscos e tratá-los antes que isso se torne uma doença que te incapacite, né? Agora, é importante a gente resgatar da fala da psicóloga que ela diz que tem que ter pessoas habilitadas para a aplicação dessa avaliação e acompanhamento desses riscos psicossociais nas empresas. O que falar sobre isso, Karina? Olha, é muito importante, esse tipo de avaliação, ele precisa ser acompanhado pelo médico do trabalho, pelo engenheiro do trabalho e pelo psicólogo, tá? Esse é uma junção de recursos, inclusive as empresas que já têm um RH instituído também vão se somar. A intenção, a estratégia é que se una forças para que se tenha uma melhor projeção de controle, plano de ação, para que no futuro isso seja uma ação efetiva para cada empresa, né? Claro, de novo, dependendo do tamanho da empresa, você precisa de um contexto de todos juntos. Em empresas menores, você precisa de um psicólogo habilitado em avaliação psicológica para ajudar a regularizar esses processos. Então, a ideia é que você busque profissionais que são habilitados para te dar esse suporte. Por quê? Porque esses dados, eles vão ficar expostos e vão ser conferidos, né, pelo Ministério do Trabalho, e se isso não estiver adequado a longo prazo, a gente pode gerar, inclusive, multas, tá, que podem prejudicar a empresa e prejudicar, de uma forma geral, trazendo ações trabalhistas, enfim, a gente tem uma esfera de problemas que podem acontecer quando você não segue essa normativa. Você falou em multas e o nosso tempo ali está indo rapidamente, né? Elas serão aplicadas de imediato, terá um tempo para se fazer um preparativo, porque recentemente nós ouvimos aí um problema sério de uma normativa, de uma lei em que o governo colocou, só que ótimo, você não precisa mais de ter 5, 6 documentos, um documento só equivale a todos. Só que se você não tiver o RG antigo,
você não pode fazer determinadas ações da sua vida, seja ela individual, profissional, pessoal, enfim, o que for. Nesse caso, fazer lei é fácil. Preparar para que essa lei seja efetiva e não seja inócua é que é a problemática. Tem tempo para se valer essas multas ou já desde novembro que ela foi instalada, se não houver dentro dessas normas e regras, as empresas correm o risco de serem multadas, Karina? Olha, na realidade, desde agosto de 2024, existe a aprovação, né, e o pedido de implementação dessas novas, desse contexto nas empresas. Acredita-se, tem uma data limite, 26 de maio de 2025 é a data onde se começa a fiscalização. Então, a gente acredita, né, que isso de fato vai sair do papel e se torna uma ação efetiva. Por quê? Porque a gente está tendo um peso muito grande de afastamentos. Em 2020, a gente teve, nos últimos 10 anos, um índice assustador de afastamentos dentro do contexto do INSS, afastamento por doenças laborais, tá? E que tem um tom de saúde mental. Então, é importante, eu acredito, verdadeiramente pelo que foi divulgado, inclusive foram dados dados que foram contratados auditores que estão sendo treinados para que nessa data já saiam a campo. Né? A gente tem a impressão de que primeiro virá uma orientação, mas nós, enquanto empresa, né, não podemos deixar isso em aberto, porque eles podem verdadeiramente vir para multar. Porque o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, já existe. Na realidade, está se pedindo uma implementação, aumentando, né, colocando agora os riscos psicossociais. Então, ele já existia, mas agora a gente precisa dar vazão àquilo que era invisível, né? Porque a doença mental, o contexto emocional dentro das empresas, ele é um problema há muito tempo. Né? Quantas vezes a gente não ouve a pessoa dizendo que vai sair porque não está conseguindo lidar com o chefe, não está conseguindo lidar com o contexto dentro da empresa, né? Então, eu acredito que isso, de fato, por ter chego na ponta final com tamanha discrepância, né? Eu acredito sim que isso virá para as empresas. Isso é importante a gente ressaltar, gente, porque nem tudo que se fala no jornal, nem tudo que se fala em notícias, nem tudo que se comenta na Voz do Brasil, nem tudo que se comenta que foi aprovado determinada lei, significa que isso vai ser colocado em prática. Por isso que é importante que a psicóloga esteja aqui para dizer que se preparem, para depois não alegar que 25 de maio foi muito pouco tempo, que é desde 24 de novembro. Do ano passado. Quer dizer, tem praticamente aí quantos meses aí para já ir pensando nessa nova realidade, não é? Para não chegar na última hora, no dia 24 de maio, alegar que numa visita que se faça no dia 26 de maio esteja incompleto. E também dar tempo também para que esses profissionais se habilitem. Sim, se organizem. Porque eu posso ser psicólogo, mas não estou preparado nem habilitado para esse contexto. Se pede que se tenha uma pós-graduação, né, que te permita avaliar esses riscos. Né? Hoje a gente tem um montante de psicólogos e a gente tem psicólogos que são habilitados em área... Nós temos psicólogos aqui na Faculdade de Psicologia aqui na FIB. Nós temos várias vertentes onde a pessoa pode fazer sua especialização, mas nesse caso em especial recomenda-se que a pessoa já tenha uma avaliação psicológica, porque você vai lidar dentro do contexto laboral, né, com recursos que lhe pedem perceber quando a doença está alinhada ao processo laboral ou quando ela já tem um contexto de base, mas está sendo apresentada no ambiente laboral. Então, isso é importante. Karina, isso não estava no nosso questionário aqui, mas você não é obrigada a responder, pode passar em branco aí. Mas
qual a incidência maior dessas doenças emocionais aí que acabam ocorrendo de dar esse up nos legisladores para que eles coloquem em prática uma legislação tão importante e tão antiga, um problema tão antigo quanto esse, que agora parece que sai do papel para realmente se efetivar. Tá. Uma das coisas que a gente nota, né, nos índices é que aumentou muito os índices de ansiedade e depressão. Acompanhado disso, doenças relacionadas, muitas vezes, esses números eles são subnotificados, porque existem muitas pessoas que não pegam o afastamento e chegam até, por exemplo, o final do afastamento. Pega 2, 3 dias, depois volta a trabalhar. E o índice, o que mais chama atenção é que esse afastamento ele é muito grande entre as mulheres. Tá? Então, mulheres em sobrecarga, a gente sabe que todos nós ainda trazemos cicatrizes do período da pandemia, né? E se pede um ritmo muito acelerado para se dar conta de todas as áreas, né? Então, e tem mulher que trabalha fora, trabalha em casa, é mãe, cuida isso de... Isso é uma coisa muito constante, né? E a gente tem aí uma condição de Nós tivemos aí as mães sobrevivência. atípicas, aquelas que têm os filhos que são diferenciados aí, não é? Com a somatória dela poder trabalhar fora e... Não é simples. Não é simples. Né? E tudo isso aparece em algum momento, né? Pode aparecer no contexto laboral, pode não aparecer, mas muitas vezes fica mascarado porque pode ser através de um momento em que eu passo mal no trabalho, eu tenho dores de cabeça constante, pode aparecer no físico ou no mental. Então, por isso eu disse sobre estar subnotificado, porque tem pessoas que não identificam o que estão vivendo, né? E ficam pulando de médico em médico, e não tem um fechamento do quadro, né? Então, eu acredito que esse envolvimento da psicologia dentro do contexto empresa vai ajudar, inclusive, a identificar esses fatores que são né? Você consegue antecipar, você consegue orientar, dar recurso para que essa pessoa saia desse looping negativo e não adoeça de fato na ponta final. Então, é muito importante essa orientação dentro das empresas, inclusive a orientação para os próprios gestores, para os próprios líderes, que muitas vezes não reconhecem, né? Porque não conhecem. Você não reconhece aquilo que você não conhece. Né? Depois que você foi educado a ter uma conscientização sobre o processo, inteligência emocional, uma comunicação não violenta, naturalmente você consegue lidar melhor com as pessoas e fazer deles seus sucessores. É essa a ideia. E obter aí resultados mais positivos com para certeza. A própria empresa muito e para mais o crescimento do próprio colaborador. Com certeza. O tempo está esgotado. Eu gostaria de saber se a Karina tem algum contato para que pudessem os nossos internautas e telespectadores do planeta Terra ter mais subsídios que nós não pudemos extrair aqui nesse curto espaço de tempo que temos nessa entrevista. Ótimo, temos sim. Nós preparamos um site onde você pode acessar e lá você vai ter informações que vão deixar mais claro, né, os caminhos, até onde a gente pode ir, o que se pode entregar. O site é www.psicologacarinamarcucci.com.br/instituto. Acesse e lá você vai ter essa clareza de informações e se precisar de algo também, você pode entrar em contato. Então aí, se você tiver alguma dúvida, por favor, recorra, porque didaticamente esse site foi preparado para que você possa obter aí todas as informações necessárias. Se o Henrique conseguir e tiver tempo de colocar no ar, melhor, para que as pessoas possam voltar quantas vezes quiser no YouTube aí, para poder pegar o endereço corretamente, porque às vezes falando assim, por mais que você retorne, às vezes não dá para pegar direitinho, mas fixando ali no vídeo a coisa fica mais fácil. Karina,
Suas considerações finais com os nossos agradecimentos pela sua presença, pelas informações, pelas orientações que pôde passar para o nosso planeta Terra. Eu quero agradecer a oportunidade, né? E espero poder contribuir com esse movimento que está nascendo e espero que ele venha verdadeiramente para ajudar cada um de nós, né? Esse é o nosso objetivo maior, né, do nosso programa. Colaborar, ajudar, dar voz para quem precisa ser ouvido, com o conteúdo importante e não sensacionalista que, infelizmente, muitas mídias acabam optando. Nós queremos que realmente as pessoas saibam aquilo que precisam saber e melhorar a condição de suas vidas. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A você, Planeta Terra, nosso agradecimento de sempre e o nosso até.